A paz do Senhor Jesus, meu irmão, seja bem-vindo. É com muita alegria que eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Você que ama a palavra do Senhor, assim como eu, você que ama conhecer mais a Deus através da sua palavra, então, nesse vídeo você terá a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre Deus. Olha que coisa maravilhosa. Hoje nós vamos falar do Salmo 90. Hoje o nosso texto está baseado no Salmo 90. Salmos que foi escrito por Moisés. Tem muita gente que pensa que só Davi escreveu salmos, né? Tem gente que pensa que foi Davi que escreveu todos os salmos, mas na verdade diversas pessoas escreveram no livro de Salmos. Não só foi Davi que foi escrito todo o livro dos Salmos. Os Salmos, irmãos, ele é um hino, alguns salmos são hinos, outros são orações, como por exemplo esses salmos de Moisés aqui, é uma oração que Moisés faz a Deus, e essa oração ela é registrada, e essa oração ela é poderosa e ela nos traz conhecimento, pois naquele momento Moisés estava em contato com Deus na sua oração, no seu íntimo, né? E ele deixa aqui algumas coisas para que nós possamos assim aprender e crescer espiritualmente, não é verdade? Antes de lermos o texto, eu já quero te pedir uma coisa. Você não é inscrito ainda nesse canal? Eu peço que você se inscreva neste canal, ajude esse canal a crescer, pois o objetivo dele é anunciar a palavra de Deus. Eu quero te pedir que você comente o que você achou da mensagem nesse vídeo. Deixe o seu comentário para ajudar o vídeo a ter engajamento. Não custa nada você se inscrever um comentário, você curtir. Não custa nada você se inscrever nesse canal. Mas não custa nada para você, mas vai ajudar muito o canal. O canal ele vai desenvolver, mas só se desenvolve se você me ajudar. Então Deus abençoe sua vida e vamos para a palavra. A palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 90. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e diz, tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada vegela e floresce. À tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti pusestes nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acaba-se os nossos anos como um breve pensamento. Amém? Eu não vou continuar o texto, mas você pode continuar depois do vídeo a ler esse texto, pois ele é muito interessante. Irmãos, nós vamos analisar algumas falas de Moisés aqui nesse texto, nesta oração, e vamos tirar deles algumas lições para as nossas vidas. Moisés começa dizendo assim, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração a geração. Moisés aqui, nesse texto, ele nos faz entender que ele conhecia a Deus na sua profundidade. Quando nós estudamos um pouco sobre a vida de Moisés, quando nós voltamos no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico, nós podemos assim ver a ação de Deus na vida de Moisés, o percurso da vida de Moisés com Deus. E nós vamos descobrir que esse homem sabia exatamente do que ele estava falando quando ele disse, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Os irmãos sabem, você que está vendo esse vídeo, que
Refúgio é um lugar de proteção. É um lugar que pode ser considerado como um esconderijo quando alguém está sendo perseguido. Um animal, quando ele está sendo perseguido, ele procura um refúgio. O refúgio pode servir para você se abrigar do sol, para você se abrigar da chuva. Então, um refúgio é um lugar de proteção. Moisés, ele declara que Deus é refúgio, ou seja, Deus é proteção. Meu irmão, isso aqui é muito importante que entendamos isso aqui. Porque às vezes as pessoas entram na igreja, começam a servir a Deus, mas não tem essa dimensão, essa compreensão de que Deus é refúgio, de que Deus é proteção e que isso não é apenas uma leitura da palavra como uma poesia e que você ouve e acha bonito, mas isso aqui é algo real. Se você está na presença do Senhor, você tem proteção de Deus. Moisés diz, de geração a geração. Tu tens sido nosso refúgio de geração a geração. De pai para filho, de filho para filho, neto, avô, tatara, gerações. Gerações vão se passando e Deus não muda. Ele continua sendo proteção para aqueles que obedecem a Ele. Deus continua sendo proteção, passa geração e vem geração. Deus continua sendo proteção. Moisés continua o seu texto dizendo assim a sua oração: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Outra declaração de Moisés aqui muito importante para as nossas vidas, nós que servimos a Deus, é o seguinte: a eternidade de Deus. Moisés, nesse texto aqui, ele fala da eternidade, de eternidade, antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós entendemos a palavra eternidade como algo que não tem fim. Não tem fim. De eternidade a eternidade, tu é Deus. Deus sempre foi Deus. Só existe um Deus só. Só existe um Deus, ainda que existem várias religiões no mundo. Existem várias religiões que professam outros tipos de Deus, mas nós compreendemos pela palavra do Senhor, a palavra infalível, a palavra que tem se provado ao longo da história, verdadeira e fiel, pois tem cumprido todas as suas profecias cabalmente como está escrita. Se você fizer um apanhado na história, você vai ver que a Bíblia ela é real, pois ela se cumpre. Essa Bíblia, ela deixa claro que existe só um Deus e que esse Deus, ele é eterno. Ou seja, amados, nós não servimos alguém que tem limite de dias, tem fim de dia. Nós servimos um Deus que nem tem início de dias e nem tem fim. Ou seja, não teve início e não terá fim. É o nosso Deus, ele é Deus e será sempre Deus. Então você sabe o que eu quero trazer para a sua vida com este vídeo, neste momento? É que você pode confiar no Deus que Moisés declara aqui nesta palavra. Você pode confiar em Deus todas as suas causas. Você pode confiar em Deus a sua dor, a sua dificuldade, a sua adversidade. Sabe por quê? Porque Deus ele é eterno e ele é poderoso. Nesse texto aqui, mais à frente, Moisés vai falando o seguinte: tu reduz o homem ao pó e diz, torna filho dos homens. Tornai filho dos homens. Tu reduzes o homem ao pó e diz, tornai filho dos homens. Ou seja, tornai ao pó. Filho dos homens, voltai a ser pó. Isso quer dizer, pense que no segundo versículo desse texto, Moisés fala da eternidade de Deus. No terceiro versículo, Moisés fala que Deus pode reduzir ao homem ao pó e dizer, volte a ser pó. Sabe o que eu vejo aqui? O contraste, um Deus poderoso com um ser humano frágil. Nós, como homem, nós somos frágeis, nós somos pó. Nós estamos vivos porque Deus nos deu o dom da vida, a oportunidade de existir, a oportunidade de
poder conhecer a existência e toda a beleza criada por Deus, sabe? Mas nós temos que lembrar de uma coisa: somos pó e ao pó retornaremos. Então o homem é frágil, Deus é poderoso, o homem é frágil. Esse Deus poderoso decidiu um dia criar o homem e dar oportunidade de existência ao homem. E nós nunca devemos esquecer disso. Se nós lembrarmos sempre disto, que nós somos pó, que Deus pode dizer ao homem: volte ao pó a qualquer momento, e o homem vai voltar, não tem nada que se possa fazer. Quando nós compreendemos isso, nós olhamos, entendemos a fragilidade da vida, a limitação da vida. Nós compreenderemos que nós somos frágeis e por isso nós temos que ser humildes. Isso nos mostra que nós temos que ter humildade, nós temos que ter, não podemos ser arrogante, temos que saber como tratar o nosso irmão. Por quê? Porque todos nós, quer seja rico, quer seja pobre, quer seja branco, quer seja negro, quer seja homem ou mulher, nós somos pó e ao pó retornaremos. Nós somos frágil, nós somos frágeis. A vida é frágil. A vida é como um sono, é como um sopro, né? Que logo passa. Mas você sabe o bom de tudo isso aqui nessa oração? É saber que mesmo nós sendo frágil, mesmo a nossa fragilidade, mesmo com a nossa fragilidade, com a nossa pequenez, nós temos um Deus. E esse Deus, ele nos ama e ele é poderoso. Ele é eterno. E como diz Moisés aqui, no versículo 1, diz: Senhor tem sido nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa proteção. Então, a nossa fragilidade nos faz entender que nós precisamos de refúgio. E vendo a grandeza de Deus, a eternidade de Deus, o poderio de Deus, só temos uma direção para nos refugiar: em Deus. Então, entregue seu caminho ao Senhor, sua vida, sua família, sua casa ao Senhor, porque Ele é grande, Ele é poderoso e o ser humano é frágil. Quantas vezes nós passamos por adversidade na vida, né? E nós nos pegamos assim, de mãos atadas, sem saída, sem direção, sabe? Algumas vezes acontece, a gente nos vê incapaz em determinadas situações da nossa vida, né? Isso não acontece, isso acontece. Às vezes, uma mãe que está no leito de um hospital com o seu filho com câncer em fase terminal. Como aquela mulher se sente frágil. Pai de família que às vezes não tem o que dá, quando o filho pede um pão, está desempregado, não consegue comprar. Nossa, como isso é um negócio doloroso e que mostra a fragilidade do ser humano. Fragilidade em todos os sentidos, a fragilidade financeira, a fragilidade espiritual, a fragilidade de saúde, de força física. O homem é frágil. E nós precisamos compreender a nossa fragilidade e entender que nós precisamos de um forte para nos proteger. E esse forte é Deus. Deus é esse forte. Deus é esse poder que te ajudará na sua fraqueza, que me ajudará na minha fraqueza, que me ajudará na minha pequenez. Ainda que eu seja frágil, mas isso não significa que eu preciso ser derrotado. Ah, eu sou frágil, vou ser derrotado? Não, porque você tem o Deus que é eterno e que está com você, e que se preocupa com você, e que nos ama. Amém? Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa saber que Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus eterno, e que mesmo com nossa fragilidade e pequenez, o Senhor nos ama e entregou Jesus Cristo para morrer na cruz, para poder nos dar vitória. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela tua atenção. Inscreva nesse canal, viu, gente? Deus abençoe. Eu quero dizer que eu estou gravando esse vídeo aqui, é 11h27 da noite.
28/11/2022, que eu estou gravando numa segunda-feira. E eu estou com muito sono porque eu estava trabalhando na construção da minha casa até nesse instante. Aí agora eu vim aqui trazer uma palavra para vocês, mas vocês observam pelos meus olhos que eu estou com sono e estou cansado, mas não poderia deixar de trazer esta palavra ao seu coração. Então, dê um like para nós aí, vai. Dê seu comentário aí. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, ajude esse canal a crescer. Muito obrigado. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.